Nós vivemos uma crise de amor. Acredito que ninguém tem dúvida disso. O próprio Senhor Jesus anunciou que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Nossa sociedade inteira está assim. Nós vimos na televisão gente fazendo alarde e movimentando toda a mídia por causa de um cachorrinho abandonado. Enquanto isso, muitas crianças, jovens e adultos continuam abandonados nas ruas e nas calçadas, e a gente simplesmente faz de conta que eles não estão lá. Uma crise de amor, ninguém tem dúvida disso. Essa mesma crise de amor envolve todos os meios da sociedade, a começar pela família, trabalho, amigos, igreja e a cidade como um todo. Mas o problema com o amor é um problema antigo. Aliás, todos nós experimentamos uma série de problemas que vão desembocar exatamente na falta de amor. O pecado é provavelmente o maior de todos eles, porque foi exatamente o pecado que distorceu os nossos relacionamentos. Nós vivíamos relacionamentos perfeitos quando os nossos pais, Adão e Eva, tinham um relacionamento de harmonia, comunhão e paz com Deus. Mas quando eles pecaram, eles foram distanciados. E nesse distanciamento e obscurecidos na mente e no coração, eles se distanciaram de Deus e por fim se distanciaram uns dos outros. E se distanciaram de tudo mais que Deus criou. E o pecado trouxe um grande problema para a nossa vida. Mas se já não bastasse isso, nós passamos a experimentar um outro grave problema. Que grave problema é esse? Na ausência de Deus e a lacuna deixada por Deus em nosso coração, por estarmos em desobediência contra Ele, todos nós sabemos que devemos adorar alguém. E não importa onde você nasça, e não importa quanta informação você tenha, você sempre vai ter um sentimento de desejo por adorar, por cultuar. A prova disso é que nós podemos encontrar uma tribo de índios, a mais remota possível, sem nenhum contato com a civilização há séculos. E se nós entrarmos nessa tribo, nós vamos encontrar pessoas querendo adorar alguém, ou adorando um objeto, adorando uma criatura, adorando o sol, a lua, porque há necessidade de adoração. Quando nós fomos expulsos do Éden por causa do nosso pecado, esse vazio ficou. E então as pessoas vão procurar nas grandes religiões um modo de suprir este vazio. E vão tentar adorar a Deus das mais diversas formas. E existem religiões em torno do mundo dos mais diferentes contornos. E essas religiões todas vão fazer propostas. E nós temos um segundo grande problema, que é exatamente não conseguirmos identificar qual religião é verdadeira. Mas ainda que nós pudéssemos, ao encontrarmos uma religião verdadeira, uma religião correta, nós temos uma terceira dificuldade, que é a dificuldade de colocar em prática aquilo que essa religião propõe. Porque principalmente a religião que você escolher, se for o cristianismo, nem se fala. Ela vai propor, no final das contas, com todo o conjunto de preceitos e leis, vai propor que você ame. E se for qualquer outra religião, por mais distorcida que ela seja, um dos itens dela é que você ame. E como nós vivemos uma crise de amor e falta de amor, o resultado é que nenhuma religião, ainda que ela aponte o caminho verdadeiro, é suficiente para nós. Porque o nosso problema, ele está relacionado com aquilo que é sempre principal dentro de qualquer religião. O nosso problema é uma dificuldade terrível de amar. E então, nesta noite, eu gostaria de falar a vocês, baseado no texto que nós lemos, a respeito de Jesus, a solução para homens que não sabem amar. Jesus, a solução para homens que não sabem amar. Na história que nós lemos, um especialista na lei. Quem era um especialista na lei? O especialista na lei era um homem letrado, e esse homem letrado no Antigo Testamento, ele era consultado pelas pessoas lá em Jerusalém, nos dias de Jesus. Naquele período as pessoas tinham, assim como hoje, dúvidas a respeito daquilo que eles liam do Antigo Testamento. E ao ter essas dúvidas a respeito da lei de Moisés, ou de algum escrito dos profetas, eles procuravam os especialistas na lei. Homens religiosos, homens que viviam especialmente ou quase que profissionalmente da interpretação da lei, homens que possivelmente passavam todo o seu tempo dedicando-se ao estudo da palavra de Deus,
homens que supostamente tinham uma religiosidade impecável. Estes homens ofereciam os esclarecimentos, as interpretações para aquele povo. Jesus, nos dias em que ele pregou sobre esta terra, no seu ministério terreno, ele esteve sempre cercado por multidões. E nessas multidões não existiam apenas pessoas carentes de Jesus, mas existiam curiosos, e existiam também muitos religiosos, como estes intérpretes da lei, tentando provar Jesus, para ver se o que Jesus dizia e o que ele fazia estava de acordo com a lei de Moisés. E este homem especialista na lei era a figura apropriada para testar Jesus. E então o que nós encontramos nessa passagem é um encontro entre Jesus e um especialista desse da lei, que provavelmente o seguia dentro daquelas multidões que estavam sempre ao entorno de Jesus. E esse especialista na lei, ele se dirige a Jesus e faz uma pergunta que é muito importante, é a grande pergunta que todos nós queremos a resposta. A pergunta é: Senhor, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E então, através dessa pergunta, começa uma história que é uma das mais contadas a respeito da Bíblia, que é a narrativa que Jesus faz a respeito do bom samaritano. Essa história e esse texto que nós lemos tem muitas lições para nós, para nos mostrar que Jesus é a solução para homens que não sabem amar. A primeira parte dessa história vai nos mostrar que nós temos um problema muito grave. Que problema é esse? O problema da falsa religiosidade. O primeiro argumento nosso, o primeiro ponto para mostrar que Jesus é a solução para homens que não sabem amar, é que nós homens constantemente tentamos solucionar os nossos relacionamentos, este com Deus e o nosso relacionamento com o próximo, através da religiosidade. E na maioria das vezes, a religiosidade que nós estampamos na nossa vida é falsa, e ela pode ser facilmente desmascarada. E é o que Jesus vai fazer com aquele intérprete da lei. Jesus responde a pergunta dele com uma outra pergunta, e a pergunta foi: o que está escrito na lei? Você é um especialista na lei, e não só o que está escrito, como você interpreta o que está escrito lá? E então o intérprete da lei dá uma resposta correta, corretíssima. Ele diz: olha, a lei, e ele está obviamente resumindo todo o conjunto da lei naquilo que o conjunto da lei nos obriga, para que nós possamos ser salvos. A lei toda diz, em resumo, que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, e ao próximo como a mim mesmo. Em outras palavras, esse intérprete da lei está resumindo os 4 primeiros mandamentos dos 10, que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, e está resumindo os outros 6 mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. E então ele está dizendo: olha, toda a lei aponta para uma única verdade, a verdade que é o amor a Deus e o amor ao próximo, que me dá a condição de ser salvo. E aí Jesus disse: corretíssimo, sua resposta está certa, então vai lá e faz isso, e você terá a vida eterna. O problema é que esse religioso, como todo falso religioso, ele vai tentar justificar a sua incapacidade de cumprir a lei exatamente com uma falha que ele vai tentar encontrar nos outros, e não nele, obviamente. E aí ele diz assim: mas Senhor, eu tenho uma dificuldade para cumprir a segunda parte, porque a lei não deixa claro quem é o meu próximo. Como que eu vou fazer isso, se eu não sei? Ora, está aí estampado. Esse é o retrato da falsa religiosidade, que não nos leva a lugar nenhum. Deixa eu esmiuçar esse retrato para vocês. Bom, o problema da falsa religiosidade é que, em primeiro lugar, ela tenta se sustentar sobre falsos fundamentos. E esses falsos fundamentos, eles estão em torno de uma possível autossuficiência do homem. Ou seja, aquele intérprete da lei, ele chega arrogantemente para testar Jesus. Ou seja, a intenção dele não era encontrar em Jesus uma resposta, não era confrontar Jesus para saber qual era o ensino dele. A intenção daquele homem, registrada no texto, era testar, é pôr Jesus à prova. Em outras palavras, ele não estava buscando salvação, ele estava testando para ver se aquilo que Jesus estava oferecendo estava em harmonia com aquilo que ele acreditava. Ou seja, a base de sustentação da religião daquele homem não era Cristo. A base da sustentação da religião daquele homem era um falso fundamento.
Que fundamento é esse? Que um homem por si só pode resolver todas as questões que a lei demanda de nós para ser salvo. O problema da falsa religiosidade é que entre ela, que ela propõe e ela vai oferecer para o homem um abismo que se interpõe entre o que ele sabe e entre o que ele faz. Nós vamos ver no correr dessa história que a atitude deste homem vai mudar. Por quê? Porque Jesus vai chocá-lo quando Jesus colocar diante dele o conhecimento dele e a necessidade de prática, e a insuficiência da prática dele face aquilo que a lei espera de cada um para que você seja salvo. O problema da falsa religiosidade, que é uma das marcas do nosso tempo, é exatamente que as pessoas sabem, mas entre saber e fazer existe um grande abismo que não pode ser transposto pela suficiência humana. O problema da falsa religiosidade é que ela tenta justificar as suas falhas colocando a culpa nos outros. Olha, o intérprete da lei diz: Senhor, a lei não é clara, eu não tenho como saber quem é meu próximo. E sobre isso, deixa eu dizer alguma coisa interessante. Sabe como os judeus interpretavam esse mandamento sobre amar ao próximo? Eles tinham duas interpretações que eles mais gostavam. A primeira delas é que o próximo era um compatriota e nunca um gentio. Então o próximo era um judeu. Gentio, de jeito nenhum. Quem eram os gentios? Gentios são todos aqueles que não nasceram em Israel, que não são judeus. Então quem era o próximo? O próximo era judeu, compatriota. A outra interpretação deles era que o próximo era uma pessoa íntima a você. E então eles fatalmente entravam em conflito com a interpretação que Jesus deu. Porque quando Jesus falou sobre amor, ele disse o quê? Se você voltar lá em Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6, que é a conclusão do Sermão do Monte, o Senhor Jesus diz que nós devemos amar a quem? As pessoas que nos amam, que nos são íntimas. Jesus diz que nós devemos amar aqueles que nos perseguem. Porque se você ama quem é íntimo de você, que diferença existe entre esse tipo de amor e o amor que os incrédulos propõem uns para os outros? Nenhum. Chamar gente que você tem intimidade para ir na sua casa não é mérito algum. Chamar gente que te persegue para ir na sua casa, aí sim, é uma demonstração de amor. Então eles tinham um problema muito grave em interpretar quem era o seu próximo. E aí nesse caso aquele homem estava sendo correto e estava sendo sincero quando ele fez a pergunta: quem é o meu próximo? Em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, nós aprendemos a interpretar a lei de tal maneira que o meu próximo, ele só pode ser um judeu, ou só pode ser um amigo meu, não pode ser outra pessoa. E então, com essa conclusão, você pode imaginar que os judeus se sentiam de fato, naquela época, não os judeus, mas aqueles religiosos se sentiam naquela época cumpridores de toda a lei, porque eles não duvidavam da existência de Deus, e eles amavam os seus amigos e os seus compatriotas. Então ok, eles estavam prontos para ir para a vida eterna. Mas Jesus vai mostrar que por trás daquele amor deles havia algo muito errado. Primeiro, porque eles interpretavam equivocadamente. Veja só, a falsa religiosidade, ela tem uma visão otimista demais de si mesmo. Esse é o problema da falsa religiosidade. O falso religioso, ele olha para ele mesmo e ele acha que ele está bem demais. Ele olha para ele mesmo e ele se enxerga de forma muito otimista. Ele vai dizer a respeito da religiosidade dele: olha, a minha religiosidade está aqui, ó. Ah, mas e os outros? Não, os outros estão mais ou menos aqui, mas eu estou aqui. Isso é falsa religiosidade. É um otimismo exacerbado a respeito da sua própria fé. Esqueça todos os religiosos que Jesus encontrou nos dias dele. Ele categorizou-os como sepulcros caiados. Gente que tinha uma imagem bonita, mas tinha coisa podre, estragada por baixo. E então a falsa religiosidade, ela se expressa de forma máxima com a frieza nos relacionamentos, com a frieza diante das necessidades dos outros. Como é que eu identifico se existe falsa religiosidade no meu coração, na minha igreja, na minha denominação, na minha vida? Quando os meus relacionamentos são frios, são estéreis, não produzem nada. Quando eu sou insensível, quando eu acho que a minha religiosidade está aqui em cima. E não importa quanto barulho a gente faça, porque barulho não é sinônimo de vida cristã, nem de fé, nem de intimidade com Deus, muito menos de amor. E então, a primeira parte desse texto nos faz encarar uma dura realidade. Que realidade é essa?
que muitas vezes nós nos iludimos com uma falsa religiosidade. E a falsa religiosidade, ela não vai resolver a minha vida e a minha necessidade de salvação. Jesus é a solução para homens que não sabem amar. E nesse ponto eu preciso dizer para vocês, e eu preciso admitir, nós todos não sabemos amar. Nós todos, em alguma medida, estampamos na nossa vida uma falsa religiosidade. Se você ficou chocado com isso, ou talvez esteja até um pouquinho nervoso comigo, calme, espere um pouco que eu vou mostrar para vocês. É o mesmo que Jesus fez. Antes de responder quem era o próximo para aquele especialista na lei, Jesus propõe uma parábola, uma história. Especialmente nesse caso, a maioria dos intérpretes do Novo Testamento dizem que essa parábola aqui, ela é uma parábola representativa. Essa história poderia tanto ser uma história que de fato aconteceu, ou poderia ser apenas uma história comum naqueles dias, que era contada para causar um certo efeito de espanto nas pessoas que ouvissem. E Jesus maestralmente, ele vai colocar os personagens de tal forma que aquela passagem, aquela história causasse um impacto até numa criança que ouvisse. E a história é a seguinte: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Para você entender, de Jerusalém para Jericó são aproximadamente 24 quilômetros. Essa estrada existe até hoje. Mas é uma estrada extremamente íngreme, porque Jerusalém está a 900 metros acima do nível do mar. E Jericó está a 300 abaixo. Portanto, são 1.200 metros de declive, distribuídos em 24 quilômetros. Não de forma homogênea. Em alguns lugares o declive é extremamente elevado. É importante você considerar também que Jericó naquela época era a habitação dos sacerdotes e dos levitas. Eles trabalhavam no templo em Jerusalém, mas eles moravam lá em Jericó. Naquela época eram cerca de 1.200 sacerdotes que passavam por aquela estrada diariamente. Além disso, tinha os levitas que moravam lá embaixo também. Aquelas cidades têm nomes interessantes. Jerusalém é considerada a cidade da paz. Por outro lado, Jericó, por tudo que aconteceu ao longo da história do Antigo Testamento, era chamada de a cidade da maldição. E aquele caminho que existia entre Jerusalém e Jericó era um caminho chamado de passagem de sangue. Por que passagem de sangue? Porque naquela época Herodes tinha dispensado cerca de 40 mil funcionários que ajudaram na construção do templo e que ajudaram na construção dos muros de Jerusalém. E especialmente esses funcionários desempregados, eles se aproveitavam daquele caminho para praticar assaltos, para praticar crimes. E era muito comum gente morta, semi-morta, machucada e assaltada naquele lugar. Então essa história pode ter acontecido centenas talvez de vezes, essa história que Jesus conta. E Jesus conta da seguinte maneira: um homem descia de Jerusalém. Ele não diz qual é a nacionalidade, mas por descer de Jerusalém fica óbvio qual é a nacionalidade desse homem, possivelmente um judeu. Ele desce de Jerusalém e na metade do caminho aparecem assaltantes e eles o machucam, o ferem e roubam. E largam ele na beirada da estrada semi-morto. Ao largá-lo e abandoná-lo semi-morto na beirada da estrada, ao ficar lá, alguns fatos começam a acontecer. E o primeiro deles é que um sacerdote, ou seja, um líder religioso daquela época, um homem com a reputação religiosa intocável, um homem de uma descendência de servos de Deus, homens separados por Deus para servir na adoração a Deus, líderes religiosos do povo, passa e de longe ele fica de largo, passa direto e não presta nenhum tipo de socorro. Depois vem um levita. Quem era o levita? Dentro do tabernáculo é uma classe um pouco menor em termos de funções, porque o levita ele era responsável pelo culto, pela adoração. Ele era responsável pela limpeza, ele era responsável por zelar dos utensílios. Era algo parecido com o diácono hoje. E o levita desceu e fez a mesma coisa que o sacerdote. Ao invés de se aproximar e oferecer ajuda e olhar a situação daquele homem, ele fica do lado oposto do caminho. Ele passa de largo. E aí Jesus conclui a parábola com uma pegada fantástica, porque agora ele vai dar nome, ele vai dar nacionalidade para o terceiro caminhante. O terceiro é um samaritano. Imagino que aquele intérprete da lei deve ter esperado que fosse um judeu, deve ter esperado que fosse qualquer pessoa, menos um samaritano, porque os judeus não gostavam do samaritano. Liturgicamente eles estavam separados, porque os samaritanos tinham acoplado dentro do seu culto algumas práticas pagãs. E então os judeus se separaram,
Os samaritanos abandonaram algumas das regras dietéticas dos judeus estabelecidas no Antigo Testamento e adotaram novas práticas inspiradas no paganismo. E então um judeu, especialmente um judeu religioso, ele não queria nenhum tipo de contato com o samaritano, ele não queria falar com o samaritano. E aí Jesus põe um samaritano descendo. Só que diferente dos outros, o samaritano se aproximou, o samaritano viu a situação do homem, o samaritano pensou-lhes, ou seja, fez curativos nos seus machucados. Diz que ele colocou vinho e óleo, e está aqui uma prova para quem gosta de falar que Jesus não tomou vinho e sim suco de uva, porque naquela época só existia suco de uva. Qual a função de colocar suco de uva no machucado? Nenhuma. Mas o vinho tem teor alcoólico, então seria importante passar vinho no machucado para purificá-lo. Então não precisa ter dúvida que era vinho mesmo. Então Jesus, o bom samaritano, passa vinho nos machucados. Depois ele joga azeite, que é a única pomada, o único creme que existia naquela época, para colocar sobre as feridas. E pega aquele homem, coloca sobre o seu jumento. Ele desce a pé e o homem desce montado. Procura uma hospedaria, põe um homem lá, hospedado, aconchegado. Nós não sabemos, possivelmente talvez tenha dado um banho, trocado as roupas e colocado o homem bem acomodado. E não só fez isso, mas procurou o dono da hospedaria e deu 2 denários para ele. 2 denários, um denário significava o salário de um funcionário médio naquela época. Não é nem um operário e nem é um funcionário de um alto escalão. Vamos tentar colocar alguma coisa entre 100 e 200 reais. 2 denários era o suficiente para pagar uma semana numa hospedaria. E ainda disse para o dono da hospedaria: se ele gastar alguma coisa a mais, eu passo aqui e eu vou te pagar. Ou seja, fez o que alguém com um coração cheio de amor deveria fazer. Alguém que está disposto a cumprir a lei deveria fazer. Fez o que alguém movido por Deus consegue fazer. Caso contrário, não faria jamais. Jesus não está dizendo que todos os sacerdotes e levitas eram maus, nem tampouco dizendo que todos os samaritanos eram bons. Ele apenas quer causar um impacto naquelas pessoas. Ele quer dizer: olha, vocês estão pressupondo religiosidade, pressupondo vida eterna, simplesmente por causa de uma religiosidade. Deixa eu escancarar essa religiosidade de vocês. Essa religiosidade que não serve para fazer você tão somente acudir uma pessoa que está semi-morta à beira do caminho. Vocês acham que isso é uma religião boa? Isso não é uma religião boa. Mas Jesus não falou isso. Ele deixou que aquele homem falasse. Jesus pergunta para ele: ok, agora me diga, quem foi o próximo daquele homem que foi assaltado? Veja que Jesus inverte a pergunta. A pergunta inicial é: como saber quem é o meu próximo? Agora Jesus pega alguém que foi cuidado e diz: olha, quem considerou esse homem à beira do caminho semi-morto o seu próximo? Foi o sacerdote? Não. Foi o levita? Não. E aí o intérprete da lei não ia falar samaritano de jeito nenhum. Ele falou: olha, o próximo dele foi o que usou de misericórdia com ele. É duro, duro de coração. Jesus está fazendo a mesma coisa conosco aqui, irmãos. Porque o segundo ponto que eu queria mostrar para vocês é que a lei, ela estabelece para a nossa vida o supremo propósito de amar. Se em primeiro lugar esse texto nos mostra um problema com a falsa religiosidade, ou com a religiosidade que a maioria de nós tem, em segundo lugar esse texto põe diante dos nossos olhos o dever claro, estabelecido pela lei, de amar. Mas ao olhar para esse dever, o que nós encontramos? Nós encontramos a nossa incapacidade de amar, a nossa dureza, a nossa falsidade, a nossa incapacidade, a nossa frieza. Jesus é a solução para homens que não sabem amar. Por quê? Porque religiosidade não resolve esse problema. Porque a obrigação da lei sobre nós estabelecida não resolve esse problema. Ainda que eu saiba que é dever meu, estabelecido pela lei de Deus, amar, nós fazemos isso. E eu não preciso de um relato da sua vida, e nem você precisa da minha, para saber que em algum momento da nossa vida nós já fizemos a mesma coisa que esse sacerdote e que esse levita aqui fizeram. Porque nós também passamos de largo, porque nós também fazemos de conta que não estamos vendo, porque nós também fechamos os olhos, porque nós também somos frios. Jesus é a solução para homens que não sabem amar.
Porque este é o grande problema nosso. Porque não há força nessa terra que mude o nosso coração. Humanamente falando, não há. E então o terceiro ponto para nós que eu gostaria de usar para encerrar com vocês é: Jesus soluciona o nosso problema. Como que Jesus faz isso? Bom, quando Jesus conta essa história, Ele já está nos ajudando a solucionar o problema. Por quê? Porque Ele está nos fazendo entender, encarar e admitir que nós temos uma grande dificuldade. Nós não sabemos amar. Como eu disse a vocês, nós não sabemos amar. Se você observar todo o ministério de Jesus, todo o ministério de Jesus pode ser descrito com uma palavra: amor. Veja só, Jesus deixou as regiões celestiais para vir a este mundo. Por quê? Por amor. Jesus veio a este mundo e se submeteu aos mais terríveis sofrimentos nessa terra. Por que Ele fez isso? Por amor, a mim e a você. Jesus foi confrontado pela religião daquela época, pelos religiosos, pelas pessoas daquela época, por nós, se estivéssemos lá. E Ele suportou tudo isso daí e perseverou até o fim. Por quê? Por amor. Jesus estava nos mostrando: vocês não dão conta, mas eu dou. Vocês não conseguem, mas eu consigo. Jesus não veio propor uma nova religião para nós. Jesus veio propor vida. Uma vida que imita a vida dele. É isso que Jesus tem para nós. Hoje o convite da palavra de Deus para nós é que todos nós nos esforcemos e especialmente seguremos nas mãos de Jesus, e confiados nele, nós possamos dar um passo, pelo menos um hoje, além da falsa religiosidade. Porque é isso que nós precisamos fazer. Porque o único jeito de sair desse sistema terrível é através de Cristo Jesus. Se tornar um especialista na lei vai ajudar você a amar mais? Não vai. Embora é dever nosso estudar a palavra de Deus, mas não vai resolver meu problema com amor. Frequentar mais dias a igreja, me envolver em vários trabalhos da igreja, vai resolver meu problema de amor? Não vai. Embora é dever nosso também, nós devemos fazer isso. O que me faz experimentar uma solução de fato eficaz para o problema de amor? É exatamente conhecer a Cristo. Ele nos dá o exemplo de como amar. Nessa história, se você quer achar alguém para de fato simbolizar os personagens da parábola do bom samaritano, deixa eu ajudar você, e você me ajuda também. Bom, a quem nós podemos comparar aqueles que assaltaram o pobre homem naquele caminho? A nós mesmos. Nós somos maus, ao ponto de fazer mal aos outros. A quem nós podemos comparar aquele homem semi-morto à beira do caminho? A nós mesmos. É isso que o pecado faz conosco. Ele nos arrebenta, ele acaba conosco, ele nos mortaliza. Me permitam um neologismo. Ele arrebenta conosco. A quem nós podemos comparar os sacerdotes? A nós, presbiterianos, evangélicos, reformados. A quem nós podemos comparar os levitas? A nós, cristãos, presbiterianos, reformados. A quem nós podemos comparar o bom samaritano? A Jesus. Ele é quem ama. Ele é quem ama e ama até o fim, como Marcos diz. E ele os amou e os amou até o fim. Ele veio, deu exemplo, se entregou em nosso lugar, naquela cruz, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, intercede por nós, faz mediação entre nós e Deus, pagou toda a nossa dívida, como o samaritano pagou a dívida do homem na hospedaria, Jesus também pagou a nossa. É fácil de achar os personagens dessa história. Nós somos todos os outros, com exceção do bom samaritano. E o único jeito de se livrar dessa interpretação é conhecer um pouco mais Jesus, até que Jesus se torne tudo em nós, e um dia, por causa do nome de Jesus, nós possamos ser confundidos
com bons samaritanos. Não estou falando agora do samaritano nação, estou falando do que o samaritano representa, Jesus nessa história. O convite da palavra de Deus para nós hoje é: olhe para Jesus. Ele nos ama, Ele nos socorre, Ele é aquele que deu o maior de todos os exemplos de amor. Ele é aquele que veio e nos encontrou caídos à beira do caminho, nos abraçou, nos curou e nos levantou. Ele é aquele que nos ordena a amar, e Ele é aquele que nos capacita a amar. E não há outro jeito de provar a nossa fé se não for pelo amor. Nós lemos hoje no início deste culto, 1 João capítulo 4, nós lemos a partir do versículo 7 o quê? Que Deus é amor, e quem está em Deus, ama. E todo mandamento se cumpre em um só: ama. Quem diz que conhece a Deus e o ama, sem o ver, tem que comprovar isso amando o que vê. Porque quem não ama o que vê, como é que pode dizer que ama aquele que não vê? É o que João fala para nós. Como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não consegue amar a quem você vê? Jesus é a solução para homens que não sabem amar. Irmãos, eu não sei amar, e eu acredito que a maioria de nós também não sabe, para não dizer todos, porque eu não quero ofender ninguém. Mas os nossos problemas com amor começam no relacionamento nosso com os nossos filhos, nos nossos relacionamentos com os nossos cônjuges, no nosso relacionamento com os nossos funcionários ou com os nossos patrões, no nosso relacionamento com os nossos irmãos na igreja, no nosso relacionamento com aqueles que não são da igreja, que nós comumente marginalizamos, com o nosso relacionamento com aqueles que nos perseguem. E isso tudo serve para nos taxar como falsos religiosos. Hoje cedo eu citei uma passagem, eu quero citá-la novamente agora à noite e usá-la para ilustrar e encerrar esse assunto. O Senhor Jesus, no capítulo 25 de Mateus, disse que no último dia o Senhor vai separar. Ele vai colocar à sua direita um grupo e à sua esquerda outro grupo. Ao grupo que estiver à sua esquerda, Ele vai dizer: vocês são malditos e vocês vão ser castigados eternamente. Porque quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. Quando eu estive nu, vocês não me vestiram. Quando eu estive preso, vocês não foram me ver. Quando eu estive enfermo, vocês não me assistiram na minha enfermidade. Quando eu fui peregrino, vocês não me hospedaram. E esse grupo vai dizer para Jesus: quando é que nós deixamos de fazer essas coisas para o Senhor? E Jesus vai dizer: quando vocês deixaram de fazer a um dos meus pequeninos. Ao passo que Jesus dirá ao outro grupo: vocês são bem-vindos. Vocês são bem-vindos porque quando eu estive com fome, vocês me deram de comer. Quando eu estive com sede, vocês me deram de beber. Quando eu estive nu, vocês me vestiram. Quando eu estive preso, vocês foram me ver. Quando eu estive doente, vocês me assistiram. Quando eu estive peregrino, vocês me hospedaram. E esse grupo vai dizer: mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso para o Senhor? Quando vocês fizeram um dos meus pequeninos. Somente um coração convertido faz isso. Por isso que Jesus diz para eles que eles são benditos, porque a vida deles retratava a transformação que Jesus tinha realizado no seu coração. Não é o oposto, não é fazer estas coisas às pessoas que vão alcançar, ou que vai dar para você direito à vida eterna com o Senhor no céu. Mas quando nós encontramos em Cristo Jesus o supremo pastor das nossas vidas, o maior exemplo a ser seguido, o amor que nós não conseguimos por nós mesmos, quando nós encontramos e cremos neste amor, este amor em nosso coração vai nos levar a acudir, a alimentar, a descedentar, a visitar, a vestir, a assistir às pessoas. E Jesus vai dizer: vocês fizeram isso aos outros, e fazendo aos outros, vocês fizeram a mim. Irmãos, o que a igreja mais precisa? Eu diria que hoje nós temos à disposição toda a teologia que você precisa. Você tem isso através de livros, você tem isso através de vídeos, bons vídeos na internet, você tem isso através das constantes e semanais pregações na igreja, estudos bíblicos na igreja. E o que está faltando para a igreja? Está faltando amor. É isso que está faltando. Está faltando amor. Porque na prática nós não nos amamos.
Porque nós não falamos a verdade uns com os outros, e é preciso amor para chegar às pessoas e dizer as verdades que você precisa falar. Está faltando amor porque nós não perdoamos. E a gente fica cultivando raiva mês após mês, ano após ano, década após década, com raiz de amargura do irmão. Você vai perguntar, aconteceu há 30 anos atrás. É uma vergonha, não dá nem vontade de perguntar mais. Por quê? Está faltando amor porque nós estamos subdivididos em subgrupos, em pequenos grupos. E sabe por que nós estamos divididos em pequenos grupos? Porque nós não consideramos todo mundo aqui o nosso próximo. O meu próximo é só aquele de quem eu gosto, então eu só convivo com ele. Está faltando amor porque nós não damos um passo para quem está do lado de fora. A gente vive em círculo em torno de nós mesmos. Egoísmo, orgulho, falsa religiosidade. Jesus é a solução para homens que não sabem amar, e nós somos esses homens. Que hoje nós olhemos com fé para o exemplo de Jesus, clamemos a Ele de todo o nosso coração, confessemos diante dele: Jesus, nós não sabemos amar. Encha-nos com o amor do Senhor, nos faça lembrar dos teus exemplos, para que a gente possa amar como o Senhor nos amou. Este é o grande e o último mandamento. Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Falar sobre amor, irmãos, alguém disse esses dias: pastor, fale um pouco sobre amor. Eu falei assim: falar sobre amor é algo duro e difícil, porque é falar sobre um assunto do qual nós somos péssimos. É falar sobre amor. Mas o desafio da palavra de Deus para nós, e a mensagem é: há esperança. Em Cristo Jesus há esperança. E o desafio é: por Cristo Jesus, vivamos uma vida nova, cheia de amor.